Continuando, fale um pouco de você e a megalomania. Você fala em relação à megalomania aflorada quando me defrontei com o vazio, ou toda a megalomania que já vinha antes, todas as experiências antes? Porque toda a minha dimensão mental em relação ao vazio era totalmente distorcida. Eu tinha uma ideia de mim que era totalmente irreal, totalmente amorfa, mas que encontrava sentido na forma que eu fui educada, na forma que eu fui doutrinada na religião, na forma em que foi preparado para mim um casamento bem sucedido, né? Todas essas caixinhas já estavam prontas. E como que eu poderia reagir diante de tanto cenário pronto, sendo que eu tinha uma busca interna que não condizia com essas caixinhas. É engraçado que desde a infância eu perguntava, tudo que eu perguntava à minha mãe, o que é isso? Ela falava, minha filha, isso aí é mistério. Perguntava para minha avó, o que é isso? Ah, isso aí é Deus que sabe, isso é com Deus, entendeu? Aí eu comecei a pensar, poxa, o que vale a pena viver? Tudo é mistério mesmo, não vou precisar nem fazer mais nada na vida, já que tudo é mistério. Eu comecei a achar minha vida sem sentido. Até que aos 14 anos, mais ou menos, eu tive uma forte depressão diante do sentimento do nada. Ficava no meu quarto perguntando o que é o nada, o que é o nada, se nada é nada, existe. Aquelas perguntas básicas de quem começa a demonstrar para si mesmo de que as coisas não estão muito bem ao redor dela. Só que nessa época não existia a palavra depressão, não era definido como depressão, era definido como se você estivesse ficando doida, né? Aí você passa a não encontrar respostas em nada e fica totalmente perdido, não é? E à medida que eu me fazia pergunta, que eu também não sabia responder, a situação ia se agravando. Até que mais tarde, um pouco, andando na Avenida Afonso Pena, eu vejo um grupo passando, um grupo de jovens cabeludos, hippies, e alegres, coloridos, felizes. Então eu falei, eu me identifiquei imediatamente. Existe gente que não está pensando dentro da caixinha. Eu vou entender isso, eu vou começar a pertencer a esse grupo, né? Que foi a grande revolução dos anos 60, que também não tinha uma forma definida, não apresentava uma forma, era paz e amor e pronto, não tinha uma proposta muito séria, mas tinha a mão ali para abrir uma nova saída. Tanto que todas as pessoas que entraram no movimento hippie, depois, com a experiência que tiveram, né, se adequaram ao sistema normalmente, né, com sua arte, com a sua... em geral, a maioria foi para a arte. Mas todo mundo se enquadrou novamente, com uma nova experiência, advinda desses momentos. Por isso que eu acho que o movimento hippie
ele foi um movimento salvífico. Ele nutriu os jovens numa época em que provavelmente poderia ter acontecido um suicídio coletivo de jovens, por falta de definição da proposta da geração anterior. Né? Alguns conseguiram dar o salto dentro da caixa, o salto para o casamento, ser bem sucedido no casamento, que já era o final de linha. Né? A nova proposta, com o advento da pílula, com todo um movimento mundial depois da geração hippie, ela tinha que buscar por conta própria uma saída, porque ela não ia achar na família e não ia achar, não existia universidade para ser hippie. Né? E dentro daquela alegoria do paz e amor, existia também era uma desconstrução que tinha uma construção a ser realizada a partir dessa porta aberta. Mas talvez em nós mesmos nós não encontrássemos. Só que nós éramos buscadores de uma verdade. Nós éramos buscadores. Alguns adoeceram porque a droga era até um ato político da época, né? Como é que a gente ia comemorar essa evolução? Ou bebendo ou usando alguma outra droga. No meu caso foi o álcool, que tinha todo um glamour, um charme dos intelectuais. Então foi assim, cheio para mim. Muito bom para me acompanhar, ser um grande companheiro, o álcool. E para outros já foram drogas que eu não tive interesse só de experimental, mas não achei graça, não gostei. Certo. Na realidade, nós, em todo agrupamento humano, há necessidade de um ritual, né? Como um rito de passagem, até que foi interessante, mas acontece que para mim virou vício, o álcool virou vício, e para muitos companheiros as outras drogas viraram vício. E como sair disso tudo para enfrentar enfrentar o nada que eu procurava há muitos anos, que era o vazio. Né? Então eu demorei muitos anos para mergulhar nisso, foi muita cabeçada, muita solidão benéfica, e foi bem demorado. Teve uma coisa que mexeu muito comigo, foi um livrinho que eu achei, um livrinho de sebo, que era uma tradução do Thomas Merton, que falava do O Homem e o Lindo Jardim. Se não me engano é de Lao Tse. O livro é o tal, não me lembro mais. E eu li uma historinha que era assim, um homem andava por um lindo jardim e de repente encontrou um muro. No muro tinha um portão e um sino. O homem tocou o sino e uma velhinha frágil, velhinha mesmo, frágil, mas sorridente, abriu o portão. E o homem disse-lhe: quero entrar. A mulher sorriu e deu-lhe uma vassoura. Por todo dia o homem varreu o lindo jardim. Ao devolver a vassoura, à tarde, a mulher sorriu antes de fechar o portão e disse-lhe: isso não é limpar. Por mais 2 dias o homem tentou agradar a mulher, comercializar a entrada dele, esmerando-se na limpeza do lindo jardim.
e sempre obteve a mesma resposta: isso não é limpar. Irritado, o homem disse-lhe: o que é limpar, sua velha rabugenta? E ela respondeu: é servir. Eu nunca esqueci desse conto e ele foi substancial para a minha descoberta do vazio. Poderia ter passado com tantas coisas que eu já li, mas ele insistentemente foi crescendo dentro de mim e hoje é a ferramenta que a casa oferece a todas as pessoas que querem ter pertencimento em algum lugar, não precisa ser só aqui, pertencimento no seu lugar de fala, no seu lugar de descoberta, é essa história do lindo jardim. E aí eu descobri a minha megalomania, que era muito disfarçada, porque ela era no plano espiritual, entendeu? Eu achava que eu era boa, que eu podia ajudar todo mundo, quase tive uma overdose de tanto Deus e fui percebendo que a coisa é muito simples, sabe? É muito simples, para cada pessoa há um pote que é a sua identidade, o seu ente está ali dentro e uma vez aceitando isso, fica mais fácil viver e mais bonito. Como foi a sua relação com o pote? Bom, eu comecei a dar aula no galinheiro, porque não havia lugar aqui, era muito pobre antigamente, não havia um outro espaço. Então comecei a dar aula no galinheiro. Eu fazia o planejamento da aula e duas professoras leigas, a Bebel e a Fatinha, recebiam as crianças, eram 26 crianças dentro de um galinheiro. Uma gracinha, porque cada uma chegava mais limpinha, mais de banhozinho tomado, toda arrumadinha com a sua merendinha. Era divino isso. Imagina, um espaço mínimo, né? Com as paredes balançando, porque eram paredes tão frágeis que eram assim, era um tijolo, um buraco, um tijolo, um buraco, um tijolo, um buraco. Então criança nenhuma podia encostar na parede que corria o risco do galinheiro desabar. E um dia eu falei assim, gente, isso é bonito demais, onde que isso aí vai chegar, né? E respondendo a essa minha pergunta, quando você está buscando, não há pergunta sem resposta. Chegou-me pelo ônibus, não me lembro mais quem mandou, uma caixinha de papelão. Nessa caixinha tinha 5 livros. Entre esses 5 livros, havia um do Canadá. E eu fui folheando, pensei, nossa, que país rico, né? Que maravilha, nós aqui nessa pobreza, minha casa não tinha nem banheiro. Você lembra disso, você veio na minha casa quando você era pequena. Minha casa não tinha nem banheiro, e era aquele galinheiro tão humilde. Como que eu faço? Eu acho que eu vou pedir ajuda a esse país, certo? Só que eu não sabia como achar o Canadá, né? Então eu fui em Belo Horizonte procurar uma amiga que tinha algum trabalho a ver com o Canadá. Chegando no apartamento dela, por coincidência, olha que é o processo de busca, por coincidência estava lá uma moça que era dito cultural do Canadá. Entendeu? Legal. E eu falei, eu tenho uma escola dentro do galinheiro, eu queria ajuda, não sei o que, não sei o que. A moça me atendeu muito bem, mas muito formal. Falou, olha, você
pode fazer assim, ó, tem que fazer um projeto muito bem feito, porque lá no Canadá tudo assim muito certinho, projeto muito bem feito, e me mostrou um com capa de plástico, com espiral, e eu comecei a ficar meio desanimada, falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? E não, tudo bem e tal, e voltei para casa, assim, pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio de plástico, tudo bem feito, em computador, como é que vai ser? Aí eu chego em casa, uma voz me falou assim, você não vai fazer desse jeito que ela quer. Faz do seu jeito, entendeu? Do jeito assim, tipo assim, faz de acordo com o galinheiro, sabe? Faz do seu tamanho. Olha aí o pote já. Entendeu? A megalomania lá em cima, aquele negócio todo maravilhoso. Não faz do seu tamanho. Eu peguei uma folhinha de pão, papel embrulho de pão, dobrei, fiz um livrinho bonitinho, costurei, linha colorida e escrevi à mão o meu projetinho. Certo? Fui em Ouro Preto, voltei no correio. Vai, meu Deus, vai com Deus. Dias depois, chega um telefonema falando que era do Canadá. E a gente ficou louco, eu estava de férias, eu fiquei louca, todo mundo correu, só existia um telefone que raramente funcionava, entendeu? E chegava lá, a linha caía, não tinha jeito e tal, e foi juntando gente lá. Foi juntando, era lá no Soabrilho, para saber que tinha chegado um telefonema do Canadá. E a gente esperando aqui, finalmente, mais tarde, deu certo. Pegou uma linha, era do Canadá, falando em inglês, em francês. Não, imagina, compara o galinheiro com uma situação dessa, entendeu? A moça falou, olha, o seu projeto foi aceito, e dentro de 12 dias você vai receber aí a visita do embaixador, certo? Nossa Senhora, fiquei doida, eu nem dormi imaginando receber o embaixador, o povo todo da cidade começou a comentar, o imperador vai chegar, o imperador vai chegar. Foi uma festa. Depois a gente vai ter a oportunidade de um capítulo só para falar sobre esse momento mágico da chegada do imperador. Mas esse foi o meu primeiro contato com a megalomania. Sabe, o que era me oferecido era um pequeno espaço ali naquele galinheiro. Eu aceitei, foi uma ideia inspirada, faça uma escolinha dentro do galinheiro. Aceitei e eu acho que foi um tapa, sabe, tudo quanto é trem ruim que eu tinha me conduzindo para coisas maiores, para coisas fenomenais, entendeu? E eu ali ter que me submeter a essa situação. Aí veio a resposta tão bonita, né? Que foi a chegada do imperador. Foi muito legal. Essa foi a minha primeira experiência de não sonhar tão alto, sonhar dentro da sua possibilidade, e fazer hoje, não deixar para amanhã não. No mesmo dia eu pintei uma plaquinha, não sei porquê, eu pintei uma plaquinha e pus assim, Escolinha Dedela. Sendo que eu nem estava pensando na Dedela, mas a Dedela era a pessoa mais insignificada que teve aqui. Entendeu? E já foi outro tapa também, né? Sim. Foi outro tapa. Então eu me submeti a essas coisas delicadas. Depois eu errei em relação a isso, que é um capítulo da megalomania dos outros. Eu embarquei. Por isso que dinheiro é muito perigoso. Dinheiro fora da hora certa é muito perigoso.
porque envolve muita gente que nem sabe que você existe, mas que você passa a existir depois que tem um poder nas mãos. Certo. Né? Então, o meu primeiro contato com a Mega Maria foi espiritual. Qual é a diferença entre ajudar e servir? Ajudar são pequenas atitudes diárias, né? Você ajuda uma pessoa a escrever, como a gente deu aula aqui também para pessoas idosas, né? Escrever o nome, ajuda uma pessoa a dar uma aula de reforço para uma criança, tudo ajudar são situações do dia a dia, que você pode continuar muito mal, mas tem atos generosos. Você pega um Hitler, né, que matou tantos milhões de judeus, mas tem os seus atos de ajuda a pessoas ali do meio dele. Agora a serventia não tem jeito. Uma vez que você cai dentro do pote, que é o espaço da serventia, onde a água ressignifica o ar, uma vez lançado no pote, não tem jeito mais. Entendeu? Então a serventia é uma forma de morte para a gente mesmo, para brotar uma outra coisa. Não é racional, não é cerebral. Uma pessoa pode atravessar um deficiente auditivo para o outro lado da rua, na ajuda, depois ele quer bengala para ele. E na serventia ele descobre que o cego é ele mesmo.